Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja que é a coluna e a firmeza da verdade e da sua vida pela verdade. Em nosso último estudo, irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo, dirigida aos irmãos que formavam a Igreja do Senhor, mas que moravam na cidade de Corinto naquele tempo, o apóstolo Paulo falou e deu até os parabéns a algumas coisas que os irmãos praticavam. Também ensinou outras e advertiu sobre algumas. Dentre elas, primeiro o apóstolo Paulo dá os parabéns aos irmãos lá em Coríntios, dizendo que ele estava seguindo os ensinamentos como Paulo realmente mostrou a eles. Isso era algo benéfico para ele. Mas ele disse algo que para os irmãos ali de Coríntios, naquele tempo, como também para os dias de hoje, era algo que nós podemos considerar como uma bomba, porque fala da natureza humana criada. A relação entre homem e mulher do ponto de vista de autoridade e liderança. Paulo precisou fazer isso para demonstrar quem é quem aí. E mesmo que alguém, ou o homem, ou a mulher, se sinta inferior neste assunto, ela tem que entender, a pessoa tem que entender que Deus é quem determina as coisas e não ela. E as coisas que Deus faz é com justiça e Ele prova isso. Se Ele deu liderança a alguém, Ele sabe por que Ele deu essa liderança a alguém. E a pessoa que segue Jesus Cristo tem que compreender isso e não inverter as coisas e achar que pode passar na frente do outro. Com relação à natureza humana, do ponto de vista de tomar a frente, de ser o líder, de comandar entre o homem e a mulher, Paulo disse: mas quero que fique bem claro a todos vocês, irmãos, que Jesus Cristo é a cabeça ou liderança de todo homem, e que o homem é a cabeça e liderança de toda mulher. E Deus é a cabeça de Jesus Cristo, em termos de liderança, Jesus Cristo na terra, irmãos. Não é Jesus Cristo no céu, não é Jesus Cristo na terra. Na terra, Deus era a cabeça de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a liderança de todo homem, e todo homem é a liderança de toda mulher. Foi esse sentido que Paulo quis dizer. Dessa forma fica claro, disse Paulo, que todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, ele está desonrando sua própria cabeça, que é Jesus Cristo a sua cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, diferente do homem. O homem é com a cabeça coberta, ele desonra. A mulher com a cabeça descoberta, ela desonra a sua própria cabeça, que é o homem a sua cabeça. Porque é como se ela estivesse tomando o lugar do homem, como se estivesse com os cabelos curtos, igual dos homens. Porque na lei, irmãos, as mulheres, por lei, pela lei de Moisés, tinham que colocar o véu, que era um sinal de submissão a quem? Ao homem. Por que a mulher tinha que ter submissão ao homem? Vamos ver isso aí também. Paulo explica por quê. O apóstolo Paulo diz: porque ele, o homem, é a imagem e glória de Deus. Entendam bem isso. O homem é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio ou foi feito por causa da mulher. Mas o homem veio diretamente da vontade de Deus. Já a mulher veio do homem, sim, da costela de Adão. Foi que ela passou a existir. Ou seja, foi a necessidade de Adão de não ficar sozinho que fez com que a mulher hoje existisse. Se não fosse o homem, jamais a mulher existiria. Já ao contrário, se não fosse a mulher, o homem existiria sim, porque o homem foi feito primeiro. É isso que Paulo quer colocar na ordem. Para que não ultrapasse, para que não coloque, como nós dizemos, o boi, a carroça na frente do boi, não bote. Tem que ser pela ordem. Primeiro foi Adão, vontade de Deus. Depois Deus viu que Adão estava sozinho. Por esse motivo foi que ele criou a mulher. Não foi vontade direta de Deus de fazer a mulher. Não, foi vontade direta de Deus de fazer o homem. Mas quando ele viu que o homem estava sozinho, ele criou a mulher. Juntando tudo isso, nós podemos considerar que ambos foi vontade de Deus. Por quê? Porque tudo veio de Deus, mas não atropelando a ordem. Primeiro o homem, depois a mulher. Não pode botar a mulher na frente ou igual, porque não foram criados iguais. É uma questão de verdade e justiça, irmão.
Adão não foi criado junto com ela ao mesmo tempo, não. Quem ensina isso é mentira. Não estão assim, igual um ao outro criado ao mesmo tempo, não. Primeiro foi o homem. Isso é justiça, isso é ordem. E a mulher foi tirada de dentro do homem, de uma costela do homem. Deus mostra com isso, muitos dizem até que Deus mostra com isso que a mulher fica ao lado do homem, fique no meio do homem, para que o homem não use de autoridade sobre a mulher. Mas não foi isso que Deus quis dizer. Deus quer dizer que a costela pertence a Adão. Ele tirou de Adão. É dele, por justiça, por direito próprio. Não pode se fugir disso, irmão. Fugir, por isso que Paulo quer dizer isso. Paulo quer deixar essa ênfase bem clara. Bem clara. Quem é da justiça vai seguir isso. A costela era de Adão. Pertencia a ele. Nós vimos um termo muito utilizado pela mulher quando ela quer fazer o aborto. Ela diz que o corpo é dela. Ela faz o aborto se ela quiser. Ela está completamente errada. O corpo é dela, mas o feto não é. Mas ela vai dizer que é, mas não é. Não pertence a ela. Não foi gerado por ela sozinha. Se fosse ela que produzisse o feto sozinho, pertenceria ao seu corpo. Mas não. Ela precisou de algo exterior que entrasse nela e produzisse o feto. Portanto, o feto não pertence a ela. Então, ela não pode fazer o aborto. Certo? Só para deixar bem claro. A costela era de Adão. Pertence a ele por direito. E dela, Deus fez a mulher. E aí, o que é que Deus quer dizer com isso? Vamos ver? Paulo continua dizendo. Da costela de Adão foi que ela passou a existir. Foi a necessidade de Adão de não ficar sozinho que fez com que a mulher existisse. Já que o homem não foi criado por causa da mulher, mas foi a vontade soberana de Deus, foi diferente da mulher que foi de dentro de Adão, porque ele estava sozinho. Foi uma necessidade de Adão que Deus criou a mulher, e não a vontade direta, viu? Direta de Deus. Mas que também pode ser considerado como vontade de Deus, a criação da mulher. Por quê? Porque tudo se junta em um só, que é Deus. E que pela justiça essa costela pertence a Adão por direito. Portanto, e por isso, irmãos, disse o apóstolo Paulo, é que a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio. E esse sinal é o véu. Na antiga lei, irmãos, as mulheres colocavam o véu sobre a cabeça quando ia para o templo, quando orava, que era um sinal de submissão ao homem que Deus colocou. Só que depois, o apóstolo Paulo diz que os seus cabelos compridos foi dado em lugar do véu. Se ela não colocar o véu, que ela tem os seus cabelos compridos. Paulo está ensinando. Isso é como um sinal de poderio do homem sobre ela. Repito, isso é apenas um sinal, irmãos. Não é o poder real. Não é que o homem tenha domínio total sobre a mulher, não. É um sinal. Tudo na Bíblia é assim. É um sinal. É como se ambos considerassem isso que Deus quer. Deus nunca força nem pede nada a seu ninguém. Tudo que Deus faz é ensinando. Olha, é como um sinal. Tanto o homem como a mulher tem que observar isso e ver se podem fazer isso. Também se não quiserem, problema. Ninguém é obrigado a fazer. Agora, se quiser Deus, se quiser seguir o seu ensinamento, é isso aí. É um sinal. Não é um poder real de domínio e tirania do homem sobre a mulher, não. O homem que fizer isso está completamente fora de Deus. Fora de Deus. Ele não pode forçar a mulher, da mesma forma que Deus não força o homem. Veja o que é que Paulo ensina. É porque Deus tem poder sobre os homens. Mas, por exemplo, ele exige a força que os homens sirvam a ele? É claro que não. Por isso, há milhões de homens hoje no mundo que não servem a Deus. Da mesma forma é o homem com relação à mulher. Ele tem esse sinal de liderança sobre a mulher. E a mulher tem que aceitar isso. Esse domínio do homem de livre e espontânea vontade. E ela só faz isso se ela acreditar na verdade do Evangelho de Deus. E for uma seguidora fiel de Jesus Cristo. Ela faz isso. Somente assim ela aceita essa liderança do homem dada por Deus. Por isso que é o movimento feminista no mundo, irmãos. Que elas não aceitam. Por quê? Porque elas nem têm Deus e nem têm Jesus Cristo. Toda mulher feminista, ela não tem Jesus Cristo. Porque ela não aceita de jeito nenhum a liderança do homem. O que ela não deveria aceitar era a autoridade
certo? Demasiada, o poder que não existe, que alguns homens fazem, o chamado, como é que se diz? Que o homem exerce sobre a mulher, com espancamento, com força, com violência. Isso não se deve aceitar não, porque Jesus Cristo não ensinou isso. A mulher tem que ser passiva para aceitar isso por livre e espontânea vontade. A feminista não aceita. Então a feminista não segue Jesus Cristo nem a Deus, apesar de invocarem o nome dele. Deus não tem nada com quem não segue seus ensinamentos, irmãos. Deus só tem coisa com quem segue seus ensinamentos. Sabe o seu real lugar. O lugar do homem e o lugar da mulher. Essa foi a prerrogativa. Por quê? Porque o homem foi a imagem e glória de Deus. Quando Deus teve vontade de criar algo, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Não foi o homem e a mulher junto, não. Foi o homem. Depois que ele viu que o homem estava sozinho, ele viu, olha, quando ele criou o homem, ele viu que era a sua glória, era a sua imagem. Poder de decisão, o homem fazia o que ele queria. Estava com ele, com Deus. Então Deus viu que ele estava sozinho. Então ele criou o quê? A mulher. Ele tirou de dentro da mulher, para dizer que pertence a ele também. Tudo se encaixa, irmão. A verdade é essa. Quem não quer aceitar, como disse o apóstolo Paulo, que não aceite. Ninguém é obrigado. Da mesma forma que Deus não obriga o homem a servir a ele, por isso que a gente vê essas aberrações pelo mundo hoje, da mesma forma o homem não pode obrigar a mulher a aceitar essa liderança. Ela tem que se converter e ver que a natureza é assim, foi criada assim. E essa é a vontade de Deus. Então ela mesma, não precisa nem ninguém mandar. Ela mesma se submete a isso. Por quê? Porque ela se submete a Jesus Cristo. Mulher que serve a Jesus Cristo, que tem amor por Jesus Cristo, ninguém precisa mandar ela fazer isso. Ela mesma faz, porque ela segue Jesus Cristo. Agora, aqui não quer fazer, mesmo dizendo que segue a Jesus Cristo, não é de Jesus Cristo. Você só segue a Jesus Cristo se você obedece a Ele. Que não aceita a liderança do homem, não pode ser também discípulo do Senhor, disse o apóstolo Paulo. Depois de uma maneira, irmão, mais sofisticada agora. Agora ele fica mais sofisticado, o irmão Paulo. Ele diz, por que tudo isso? Olha, ele diz assim, tudo isso só acontece, irmãos, é por causa dos anjos. Vejam só, irmão. É por causa dos anjos. Por que os anjos? No entanto, Paulo diz, considerando o nosso Deus de maneira justa, temos que afirmar que nem o homem é sem a mulher, ou seja, o homem não existe sem a mulher, e nem a mulher sem o homem, ou seja, sem o homem a mulher não existe. Porque como a mulher veio do homem tirada por Deus através da costela de Adão, o homem hoje nasce através do ventre ou barriga da mulher. Mas tudo isso vem de Deus. Julgai, irmãos, vocês mesmos, entre vocês, observem e me digam. É decente que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Como se não tivesse nada sobre a cabeça, nenhum sinal? É decente? Não ensina, irmãos, a mesma natureza humana, que é desonra também para o homem ter os cabelos crescidos e colocados de uma forma e tamanho igual ao da mulher? Não é? Normalmente por aí você vê que não se encaixa bem. É a natureza humana que diz isso. Não é nem Deus, disse o apóstolo Paulo. Agora, o homem com cabelo curto é honroso para ele. A mulher com cabelo comprido é honroso para ela. Porque os cabelos compridos da mulher foi lhe dado agora no lugar do véu. Na antiga lei tinha que colocar o véu às mulheres de Deus. Agora não. Por quê? Porque os cabelos foi lhe dado no lugar do véu. Também isso, irmãos, tanto daquele tempo do apóstolo Paulo para a lei que estava acabando, como o tempo do apóstolo Paulo, eram os cabelos compridos. Lá era muito difícil as mulheres terem cabelo curto. Já hoje, isso, observe que Paulo diz que isso é a natureza humana, isso não é uma doutrina. As mulheres hoje santas que servem a Deus, que têm os cabelos curtos, não tem nada a ver com isso. Certo? Por algum motivo, ela é que deve julgar se precisa é sempre a vontade da pessoa, irmão. Nunca pode ser imposto ou obrigado. Paulo deixa isso bem claro. A mulher tem que pensar e necessitar. Se ela pode ter os cabelos compridos, o que a impede de deixá-los compridos? Mas se por algum motivo se incomoda, se é por motivo de doença, alguma coisa, muitas mulheres têm os braços cansados e não pode, quando o cabelo está comprido, ela tem dificuldade com os braços, então ela pode diminuir o cabelo. Isso não leva para o inferno, nem leva para o céu. É uma questão de, como disse Paulo, natureza humana.
Ele disse bem claro, não é nem Deus, é a natureza humana. É desonroso. Quer dizer, para nós, quando a gente vê assim, é desonroso. Tá entendendo? Os homens têm um cabelo comprido, a gente olha assim, já sente aquele impacto assim, um pouco negativo. Mas isso não quer dizer que essa pessoa vá para o inferno por conta disso. Ela tem que se examinar e ver se é necessário continuar com isso ou não. Agora, o que a leva para o céu ou para o inferno é aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador e não aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Isso é uma questão de costume. Finalmente, irmãos, depois disso, Paulo chega ao assunto final do nosso último estudo. Eu, apóstolo Paulo, digo que nesse assunto eu não dou os parabéns a vocês, irmãos de Corinto. Fui informado que quando a igreja de Deus se reúne aí, na igreja de Corintos, a Santa Ceia do Senhor, em vez dessa reunião ser para melhor, está sendo para pior. Está havendo brigas e dissensões entre vocês. Por quê? Porque uns que chegam na frente na hora da Santa Ceia comem tudo. E os outros que chegam depois não comem nada, ficam com fome. Uns comem tudo, ficam até embriagados porque bebem o vinho todo. Por isso está tendo briga no meio de vocês. Vocês estão se reunindo para tomar Santa Ceia indignamente, disse o apóstolo Paulo. Por isso que está havendo heresias, ensinos errados. Isso é um ensino errado, irmãos, no meio de vocês. Quem disse que se reunir para tomar Santa Ceia, uns têm que tomar na frente e os outros têm que ficar com fome? Isso é heresia, isso é ensino errado. Não foi dessa maneira que eu ensinei a vocês, disse Paulo. Sabem por que eu estou falando disso, irmãos? E sabe por que está existindo que até em parte eu acredito que está ensinando esses ensinamentos errados no meio de vocês? Vão na frente, comam logo. Sabe por quê? Porque aqueles que são mais sinceros, são mais honestos, se manifestem, abram a boca, mesmo que seja contra os líderes que estejam fazendo isso. Digam a eles que eles estão errados. Somente assim os mais sinceros se manifestam, irmão. Aquela história de o pastor estar dizendo uma coisa e todo mundo está concordando, não pode. Paulo quer dizer, não pode. Por isso que é até bom que haja ensinos errados no meio de vocês, para que finalmente aqueles que são mais sinceros, são cheios do Espírito Santo mesmo, se manifestem, abra a boca e digam que está errado. Que história é essa do pastor dizer uma coisa e ficar como lei? Vocês nem consultar a Bíblia, nem saber se está na vontade de Deus. Porque naquele tempo, irmãos, eles não tinham a Bíblia na mão como nós temos hoje. Naquele tempo, a Bíblia era falada. Não tinha sido escrita ainda. Eles não tinham a Bíblia na mão. Então, o que o pastor dizia ali na frente, a liderança dizia, eles estavam escutando. Eles dependiam do Espírito Santo para confirmar aquilo. Então, era esses homens que Paulo queria dizer. O Espírito Santo confirmasse a ele. Esse ensino é herético, esse ensino é errado. Aí ele dizia, abria a boca e dizia, mesmo que fosse da liderança. Hoje não acontece muito isso. O pastor diz uma coisa, todo mundo fica calado. Não pode. As palavras e os ensinamentos do pastor têm que ser examinados e corrigidos por todos que estão ali reunidos. Toda a igreja tem que corrigir pela Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia na mão. Podemos saber a real intenção do que ele quer dizer. Certo? Paulo disse, olha, é bom que isso aconteça, porque pelo menos aqueles que são mais sinceros, por causa dessas brigas e dissensões, é que aqueles que são mais sinceros se manifestem e digam, rapaz, isso está errado, não é dessa forma que Jesus Cristo ensinou, não. Aí Paulo diz, e sabe por que eu estou falando disso, irmão? Para mostrar a vocês o que é que eu ensinei e que vocês esqueceram. Porque eu passei para vocês, irmãos, aquilo que Jesus Cristo me ensinou pessoalmente, numa visão. Jesus Cristo me disse que na noite em que ele foi traído, estava reunido com os seus discípulos, e pegou o pão, agradecendo a Deus, partiu e deu a todos e disse assim a eles, este é o símbolo do meu corpo que será entregue por vós. Fazer isso em minha memória, em memória de mim. Da mesma forma, depois de comer o pão que Jesus Cristo repartiu, Jesus Cristo pegou o vinho, a taça de vinho, agradeceu a Deus, orou e entregou a eles, dizendo, este cálice representa o Novo Testamento. No meu sangue, fazei todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então, irmãos, todas as vezes que vocês comerem pão e beberem um vinho na Santa Ceia, estão lembrando a morte do Senhor, até que finalmente ele retorne para nos buscar. Portanto, qualquer um que participar dessa Santa Ceia e comer o pão e beber o vinho dessa maneira, brigando nas carreiras, está fazendo isso sem dignidade alguma, irmão. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o memorial que ele ensinou. Vocês estão fazendo de todo jeito. Então examine esse homem a si mesmo.
É o homem que vai beber o vinho e o pão que tem que se examinar. Não é o pastor não que tem que dizer quem deve comer e quem não deve comer, não. Está errado. Não vem de Deus esse ensinamento. Ninguém tem autoridade para impedir alguém de comer a Santa Ceia do Senhor. Quem tem que decidir isso é a própria pessoa. Foi isso que o apóstolo ensinou, foi isso que o Espírito Santo ensinou, foi isso que Jesus Cristo ensinou. Ela deve saber se examinar a pessoa, se é digna ou não de comer a Santa Ceia. Porque se ela tomar a Santa Ceia indignamente, ela estará comendo e bebendo para a sua própria condenação. Ela estará se condenando. Não tem nada a ver com o pastor, com o líder. Não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com ninguém. Só tem a ver com ela. Porque não está tendo a noção correta e poderosa e o cuidado máximo que representa esse memorial. Essa pessoa estará automaticamente se condenando. E é por causa disso, irmãos, que há muitos no meio de vocês da cidade de Corinto, muitos fracos espiritualmente, muitos doentes espiritualmente e até mesmo muitos que dormem, ou seja, estão mortos espiritualmente falando. Porque estão fazendo a Santa Ceia desse jeito e nem sabe, acho que está certo. Certo? Nessa bagunça toda. E os líderes não estão nem aí. Por isso que há muitos mortos. Se tivesse alguém que desse essa doutrina, vocês não estariam desse jeito? Então, a partir de hoje, que se conserte isso. Que a pessoa veja o que é que está fazendo. A pessoa, a responsabilidade é de cada um. Porque se nós, irmãos, nos julgássemos a nós mesmos, disse o apóstolo Paulo, não seríamos julgados pelos outros. A responsabilidade é de cada um e é pessoal. Mas também é muito bom quando somos julgados. Sabe por quê? Porque somos repreendidos pelo Senhor. Por isso que eu estou dizendo isso a vocês, repreendendo vocês. Porque isso é do Senhor. Para que vocês, eu e vocês, não sejamos condenados junto com o mundo. Portanto, desta forma, quando vocês forem realizar a Santa Ceia do Senhor, e quando em qualquer lugar escolhido que vocês se reunirem, esperem uns pelos outros, irmãos. E aqueles que têm muita fome, comem em casa, viu? Antes de ir para a reunião da Santa Ceia, para que na hora da Santa Ceia não faça confusão para comer primeiro, e assim fazendo essas coisas, façam para a própria condenação. Quantas outras coisas eu ensinarei a vocês quando estiver aí com vocês? Esse foi o nosso último estudo. Agora, no dia de hoje, o estudo de hoje, na sua primeira carta aos irmãos ali de Coríntios, capítulo 12, Paulo continua. A gente pensa até que terminou por aí, mas as doutrinas bombas começam ainda mais. Vejam só, irmãos, o assunto é bem pegajoso, podemos dizer. E, irmãos, um assunto também muito sério, é referente aos dons espirituais. Eu, o apóstolo Paulo, não quero, irmãos, que vocês fiquem sem conhecimento do que é um dom espiritual. Porque todos vocês sabem que, antes de aceitar Jesus Cristo, vocês eram criaturas sem a graça de Deus, sendo enganados e de diversas maneiras, adorando imagens de escultura e até adorando ídolos, seres humanos, jogadores, ídolos famosos, cantores, antes de aceitar Jesus Cristo. Tudo de acordo com os costumes, cultura, tradição e a maneira da sociedade de cada país. As culturas são todas erradas porque não estão vinculadas ao Evangelho. Por isso todas são erradas. Todas. Culturas, tradições, religiões, todas são erradas. Porque não estão vinculadas ao Evangelho de Jesus Cristo. Apenas o Evangelho, apenas a igreja que segue. A igreja que são as pessoas que estudam os ensinamentos de Jesus Cristo. Portanto, agora eu quero que fiquem com conhecimento dos dons principais. A respeito do que é espiritual. Irmãos, eu digo logo que ninguém, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, jamais vai dizer que Jesus é uma maldição. Essas pessoas da lei de Moisés, da religião, que diz que Jesus Cristo é uma maldição, é porque não reconhece que Jesus Cristo é o Messias prometido. Elas acham que ele é um impostor e acham que a Bíblia está do lado delas. Exatamente porque estão indo atrás dos ensinos de homens que se utilizam da Bíblia, mas que não são homens de Deus, não. Então é claro que isso que elas dizem que Jesus Cristo é um impostor não pode ser do Espírito Santo de Deus, mas elas pensam que é. Da mesma forma, irmãos, ninguém pode dizer também que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de toda a humanidade e todos precisam aceitá-lo como Salvador de suas vidas. Ninguém acredita nisso, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito é o que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Ora, amados irmãos, há muitos dons dados por Deus aos homens, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de organização desses dons, através dos ministérios dados por Deus. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades e funcionamento desses dons.
modo de agir desses dons, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porém, esse mesmo Espírito Santo, que é Deus, foi quem escolheu a maneira de agir desses dons, que estão distribuídos em cada um, servindo para o que for útil. E vocês sabem por quê, irmãos? Vejam só. Primeiro, a um dos irmãos é dada a palavra da sabedoria. Já o outro irmão, pelo mesmo Espírito Santo, é dada a palavra da ciência. E a outro irmão, por esse mesmo Espírito, é dada o dom da fé. Outros também recebem, pelo esse mesmo Espírito, é dado os dons de curar. A outros também, pelo esse mesmo Espírito Santo, é dado a operação de maravilhas. Como também a outros, pelo mesmo Espírito Santo, é dado o dom da profecia. E a outros o dom de revelar se os espíritos que se manifestou na pessoa é de Deus ou não. E como nós chamamos de revelação, dom de revelação. Esse mesmo Espírito Santo dá a certos irmãos a variedade de línguas. Em muitas línguas ele pode falar. E por último, a outros irmãos, esse mesmo Espírito dá o dom de interpretação dessas línguas. Mas, lembrando a todos que é um só, e o mesmo Espírito Santo operando todas as coisas e distribuindo particularmente a cada um de maneira como ele quer e determinar. Irmãos amados, da mesma forma que o nosso corpo é um só, mas ele tem diversos membros, como por exemplo o olho, a cabeça, os braços, as pernas, os dedos, a boca, os ouvidos. Todos são membros desse mesmo corpo nosso. Mas o nosso corpo é um só, dividido em vários membros. Assim também é Cristo Jesus, pois todos nós, irmãos, fomos batizados em um mesmo Espírito Santo, formando um só corpo, que é a igreja. Dentro dessa igreja pode ter judeu, pode ter grego, pode ter empregado, pode ter patrão, pode ter rico, pode ter pobre, pode ter europeu, americano, pode ter negro, pode ter branco. Depois que aceita Jesus como Salvador, recebe o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, todos eles. E todos sentem esse mesmo Espírito Santo ao mesmo tempo, porque o corpo pode ser um, que é a igreja, Jesus Cristo. Mas os membros que somos nós, somos muitos. Então, todos nós que aceitamos Jesus, juntos formamos um só corpo, que é a igreja. E se o pé, um dos membros, disser assim, já que não sou a mão, então não faço parte do corpo. Será que ele não faz parte do corpo? É claro que faz. Ou seja, será que aquele que tem um dom de variedade de línguas dizer assim, como eu não profetizo como meu irmão, eu não faço parte da igreja? Será que ele não faz? É claro que faz. E se a orelha do corpo disser, já que eu não sou o olho, não sou do corpo, será que ela não faz parte do corpo? É claro que faz. Isso é meninice, irmãos. Porque se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o nariz? Da mesma forma, se todos tivessem o dom de profecia, onde estaria o dom de curar? E o dom de línguas, interpretação de línguas, dom de sabedoria, dom de ciência, dom de fé, ministros. Mas Deus, irmãos, colocou os membros do corpo da maneira que Ele quis, com toda a funcionalidade. Então fiquem cientes de que há muitos membros, mas o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, é um só. Porque se todos fossem um só membro, e exatamente igual, todo mundo profetizasse, todo mundo tivesse o dom de profecia, onde estaria o corpo? Por isso que dessa forma, se tudo fosse cabeça, onde estaria o corpo? Por isso que dessa forma que Deus fez, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de ti. Antes de tudo, irmãos, porque é claro que a cabeça precisa dos pés. É claro que a mão precisa dos olhos, para ver onde é que vai pegar. Os membros, irmãos, do nosso corpo que achamos mais feio são os que mais cuidamos. E aqueles que são menos decorosos, damos maior honra e valor a eles. Por que isso, irmãos? É para entendermos que os irmãos em nosso meio, que são mais nobres, não precisam de honra nenhuma. Da mesma forma, Deus formou o corpo da igreja, dando mais honra para aqueles que realmente precisam dela.
Porque, na verdade, irmãos, olhando de uma maneira mais eficaz, disse o apóstolo Paulo, os irmãos que estão entre nós, que formam a igreja conosco e que são considerados mais fracos, são os que mais precisamos e necessitamos deles. Sem eles, fica difícil para nosso ministério. E por que Deus fez isso? Para que não haja divisão no corpo de Jesus Cristo ou na igreja do Senhor. Antes, irmãos, todos tenham cuidado igualmente um dos outros, de tal maneira, irmãos, que se um membro ou um irmão sofrer, todos os outros membros sofrem com ele. Se um membro ou irmão no nosso meio for honrado, todos os outros membros, irmãos, se alegram com ele, junto com ele. Da mesma forma que quando sentimos um furo, por exemplo, no dedo do nosso pé, sentimos até na cabeça e na mente. É isso o corpo, é isso que ele representa. Quando toca num, todos os outros sentem. Isso é a unidade do corpo. Ora, nós, irmãos, unidos, somos o corpo de Cristo nesse mundo. E cada um separado é um membro do corpo separado, individualmente, particular. Por isso, Deus colocou, primeiramente, uns para apóstolos, certo? Em segundo lugar, para profetas. Em terceiro lugar, doutores, que são os que falam a Bíblia, revelando os mistérios pelo Espírito Santo de Deus. Depois vem os que pela fé fazem milagres. Depois os que executam os dons de curar. Os que socorrem os irmãos e todos os necessitados que precisam de ajuda. Depois os que fazem a organização da igreja e seu governo. E por último os que têm o dom de variedade de línguas. Podem falar em qualquer idioma, dependendo da necessidade do momento e da vontade do Espírito Santo. Então eu pergunto a vocês, irmãos, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? São todos operadores de milagres? São todos dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam a língua todos? É claro que não. Cada um é distribuído para que todos juntos formem um só. Mas um necessita do outro. O que fala em outras línguas necessita daquele que tem um dom de interpretação de língua para interpretar aquela língua que ele falou. Assim se completa a igreja, irmãos. É claro que não. Se fosse assim, não existiria o corpo. Se todo mundo fosse profeta, onde estaria o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja? Todo mundo é profeta. Não existe um com dom de curar. Não existe um com dom de fé. Não pode. Não existiria o corpo, mas somente um membro só do corpo. Da mesma forma que o nosso corpo é uma cabeça só, assim também a igreja não é formada só por pastores, por exemplo. Ok? Então, com esse entendimento, irmãos, aconselhamos a todos vocês que procurem com muito zelo e cuidado os melhores dons. E eu, apóstolo Paulo, vos mostrarei o caminho tão excelente através desses dons. Certo? O Espírito Santo distribui esses dons para cada um. Pode ter 10 profetas, mas também que tenham interpretação de língua, que tenham dom de fé, que tenham dom de curar. Não pode todo mundo ser profeta, não pode todo mundo ter o dom de curar. Senão fica um membro só. O corpo não é feito de um membro, é de diversos membros. Foi isso que Jesus Cristo fez na organização espiritual da sua igreja. Com esse ensinamento, irmãos, nós vemos a organização de como os irmãos olham para o outro e querem ser igual a ele. Se o outro tem um dom de profecia, quer que tenha um dom de profecia, você tem que orar e procurar os melhores dons, disse o apóstolo Paulo. Mas você tem que orar quem? A Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo considerar. O Espírito Santo dará esse dom. Agora será o dom que ele quiser, porque o Espírito Santo não olhará você. O Espírito Santo olhará a composição da igreja. Ele vai ver se necessita de interpretação de língua, de dom de fé, de dom de curar, de operação de maravilhas. Vai dar um para apóstolo, outro para profeta, outro para pastor, outro para presbítero. Quando é dirigido pelo Espírito Santo, né? Sabe que hoje é muita coisa humana. Mas quando o Espírito Santo toma a liderança, ele dá conforme a vontade dele. E ele vê e observa a composição da igreja, e não a pessoa que está recebendo o dom. Então, pode ser que a pessoa ore pelo dom de profecia, mas tenha o dom de curar. Então, fique com aquilo que o Espírito Santo dá, se agarre nele e execute a obra de Deus. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo. Só não pode ficar sem dom. Dom da sabedoria.
Dom da ciência na palavra, a sabedoria, revelar a Bíblia, os mistérios de Deus, também é um dom. Então que cada um receba aquilo que o Espírito Santo deu e transfira isso. Para quê? Para o que for útil para a composição da igreja espiritual. Não é o templo, não. Não é o nome da denominação fulano de tal, não. É a igreja. Você vai consolar, você vai fortificar muitos com esse dom que o Espírito Santo vai lhe dar. Então ore para a revelação do dom na sua vida e peça os melhores dons disso, o apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que possamos colocar isso na nossa mente. Nós vamos ver esse ensino dos dons espirituais com mais detalhamento no próximo estudo, viu? Vamos detalhar esses dons que Paulo fala. O próprio Paulo vai detalhar isso, porque ele deu uma pincelada aí e ele vai completar. Que Deus nos abençoe. Amém.